Olá, meu nome é Carol e hoje eu vou ensinar alguns cuidados básicos, porém importantes para que você mantenha seus livros conservados por mais tempo. Mas antes, se você for novo por aqui, seja bem-vindo e te convido para se inscrever no canal. Ative o sininho para você ficar sabendo de quando sair os vídeos novos e já deixe sua curtida porque isso é muito importante para divulgar esse vídeo. Então que aqui eu vou tratar de conservação preventiva, que é para evitar o desgaste mais rápido dos seus livros e evitar também futuras perdas. Esse tipo de conservação preventiva é para evitar uma intervenção futura, no caso uma conservação interventiva ou mesmo uma restauração, porque aí vai depender de um conhecimento profissional e dependendo do grau do dano, você pode acabar perdendo de vez o seu livro. Bom, então antes de mais nada, aqui vai uma informação importante que você precisa lembrar e levar para toda a vida. O papel ele é poroso, digamos que ele respira e ele vai absorver tudo ao redor. Tudo mesmo. Portanto, para começar, não pegue o livro com as mãos sujas, engorduradas ou suadas. Muito menos use saliva. Tem gente que tem a péssima mania de molhar o dedo com a língua para poder virar a página. Fazendo isso, você vai transferir para o papel agentes químicos que aceleram o aparecimento de bactérias e fungos. Aí, restos de alimento presentes nessas mãos sujas e engorduradas e também suadas podem atrair insetos não só para esse livro, como para os livros ao redor dele. Então evite de comer ou beber enquanto manuseia o livro. Eu confesso que às vezes eu tomo um cafezinho enquanto tô lendo, mas hoje eu faço bem menos isso porque já aconteceu de eu derramar algumas gotas e já tô ok de livros com lanchas de café. Porque, eu sei que eu sou bem desastrada. E mesmo que algumas pessoas digam que não cai nada, às vezes a gente não limpa adequadamente a mão na hora que vai virar as folhas. Use post-its, flags e lápis para fazer anotações e destacar frases nas páginas. Porque usar clipes e grampos metálicos aumentam a oxidação do papel e depois de um tempo eles acabam enferrujando e até rasgam o papel. E usar canetas marca-textos aumentam a acidez da folha e dificultam a longevidade desse papel. E pode abusar de marcadores de página, mas não faça dobras nas pontas das folhas porque isso deixa a fibra do papel mais frágil e quebradiço. E com o tempo, ele acaba rasgando essas pontas. Não abra demais as páginas dos livros e nem apoie seus cotovelos em cima dela. Tem gente que meio que se deita no livro enquanto está em cima da mesa. Fazendo isso, você força a lombada, provocando o rompimento das costuras. E dependendo do livro, você pode até rasgar essa parte aqui da folha de guarda. Isso é muito comum, principalmente em livros mais grossos e mais pesados. Também é muito comum o rompimento de livros pesados assim, com as folhas coladas. Com relação à maneira de colocar os livros na estante, não coloque eles dessa maneira inclinada, porque assim você vai estar forçando essa estrutura da lombada, tá? Porque tem essa costura, e mesmo os livros que não tem costura, vai estar forçando a lombada do mesmo jeito, e assim, no futuro, você vai precisar trocar a lombada e provavelmente a capa toda, e assim você vai estar perdendo uma das coisas mais legais do seu livro, que é a capa. E para resolver essa questão, use esses suportes chamado bibliocantos, tá? Para colocar, ou outro suporte mesmo. Eu tive a ideia de colocar EVA embaixo dos suportes, que assim eles não ficam deslizando. E assim você vai deixar eles na posição correta, que é a de 90 graus. E quando você for tirar o livro da sua estante, não puxe pela lombada, que é muito comum você ver essa parte aqui rasgada dos livros. Você pode fazer assim, você pode ou empurrar os livros às laterais e puxar assim, ou então você pode puxar ele pelo corte no fundo. São duas opções. E assim você vai manter intacto o seu livro. Lembrando que a lombada é uma estrutura muito importante do livro e rasgando ela, você não consegue recuperar aquela parte e você vai acabar tendo que trocar ela inteira, às vezes até a capa toda. Falando ainda sobre conservar a estrutura do livro, o ideal é não fazer
pilhas de livros, né? Mas pra gente que gosta de livros, espaço é um negócio que é muito complicado, então a gente acaba fazendo essas pilhas. Então, uma ideia, não é o ideal, mas uma ideia é você ir trocando esses livros de lugar, né? Colocando os de cima, embaixo, para evitar que esses daqui sempre sofram com peso, né? Colocar esses aqui e tal. Esses aqui que tem essas lombadas aqui estruturadas, tentar evitar que elas fiquem mais embaixo. E colocar eles e tentar ajeitar eles sempre de uma maneira o mais certinha possível, tá? Para colocar lombada com lombada, sempre o mais certo, não deixar a pilha toda bagunçada, para tentar conservar o máximo possível a estrutura desse livro. Como eu falei, não é o ideal, mas é o que dá para fazer. Bom, eu falei sobre manter os livros em pé a 90 graus usando o bibliocanto, mas tem uma exceção. São aqueles livros enormes e pesadões. Eles têm a estrutura da lombada, ela costuma ser frágil, tá? Então, esses têm que ficar deitados e de preferência com poucos livros em cima dele, né? Como eu falei, o ideal são uma pilha de 3 livros. Aqui eu coloquei esse aqui porque ele é muito leve, esse aqui então nem tem peso direito, mas eles não podem ficar em pé. A lombada deles vai acabar, ó, aqui eu deixei ele em pé um pouquinho, ó como já ficou. E é por isso que normalmente muita gente coloca esse tipo de livro numa mesa de centro, por exemplo, porque espaço em estante também é sempre complicado você colocar esse tipo de livro nessa posição. E não comprima muitos livros na estante. Eu sei que a gente se empolga e sempre acha que vai caber mais um. Mas assim como dificulta o manuseio dos livros, isso também danifica a estrutura desses livros. Para limpar os livros individualmente, você pode usar uma trincha ou um aspirador com bico fino, protegido. No caso aqui eu usei um voal, que é um tecido bem fininho, mas você pode usar uma meia de nylon para proteger esse aspirador. Segure o livro de forma inclinada. Comece pelo corte superior, tá? Porque é onde acumula mais poeira. Sempre comece da direção da lombada para fora. Depois vá fazendo isso nos demais cortes. Aí você passa para as folhas de rosto. Também com o livro inclinado. Você pode fazer também nas primeiras folhas, que também costuma acumular muita poeira. Eu tô meio desajeitada aqui porque eu tenho que fazer numa altura mais elevada por causa da câmera. E se o livro estiver muito, mas muito sujo, aí você faz folha por folha e boa sorte. Mas se ele não estiver muito sujo, você pega ele pela lombada, assim, com as folhas para baixo e começa a fazer esse processo aqui. É legal fazer isso de vez em quando, porque como os livros eles ficam muito fechados, isso aqui vai ajudar a fazer as folhas, o papel respirar. Não use álcool ou qualquer outro produto abrasivo para limpar as capas. Basta passar um pano seco e macio, de preferência de algodão. Eu separei uma fralda dessas de pano especialmente para esse fim. Para limpar capas plásticas ou sintéticas, daquelas que estejam mais sujas, você pode umedecer um tecido macio, de preferência de algodão. Não use flanela porque ela solta muito fiapo. Daí você umedece e passa num sabonete de bebê. Minha professora indicava sempre o Dove. Daí você passa em movimentos circulares e depois seca, você passa de novo um tecido desses seco, né, para tirar a umidade. Aproveite essa dica para limpar livros usados que chegarem na sua estante, vindos de compras em sebos ou de trocas. E como falei sobre não usar produtos abrasivos nos livros, eu encontrei muitos vídeos no YouTube falando sobre usar bicarbonato de sódio entre as páginas para tirar o mau cheiro.
Não faça isso, por favor. Já deu para perceber que o papel é muito sensível. O mau cheiro é causado principalmente por fungos e algumas das coisas que eu falei aqui dá para evitar isso. E com relação à higienização da estante, se você tiver uma estante de madeira, faça uma solução de 1 litro de água e uma tampinha de lisoforme. O lisoforme é um bactericida baratinho que você encontra em praticamente qualquer supermercado. Ele vem em 1 litro e dá para fazer várias limpezas com ele. Daí você passa na estante, espera secar antes de colocar os livros de volta. Você pode passar lustramóveis na estante, mas não no local onde os livros ficam armazenados. Porque imagina eles guardados por não sei quanto tempo ali só absorvendo os agentes químicos do lustramóveis. E se você for fazer a limpeza por etapas, sempre comece pelas prateleiras mais altas. Naquela limpeza que não envolve tirar totalmente os livros da estante, você pode usar um pano seco para tirar a poeira ou então usar o aspirador de pó para aproveitar quando tiver muito pó acumulado em cima dos livros. E se você tiver livros ali muito embaixo na estante, evite de usar a vassoura porque levanta mais poeira. Passe um pano úmido ali pertinho. E claro, não use espanador, porque aí espalha a poeira para todos os lugares. Porque parece que não, mas poeira atrai muitos insetos, bactérias e fungos. Bem, e sobre o local de armazenamento? O ideal é uma estante de ferro, como a gente vê em bibliotecas. Mas se for de madeira, é só atentar para a limpeza e para a umidade do local. Não ponha a estante numa parede que tenha tubulação para a cozinha ou para o banheiro, porque a umidade ali é maior. E coloque a estante a pelo menos 7 centímetros de distância da parede para poder circular melhor o ar. E não deixe o sol pegar direto nos livros. Uma dúvida que eu escuto muito que não tem a ver com o local, como eu estava falando, é sobre manchas causadas nas folhas dos livros. Livros da mesma coleção, assim, que uns ficam manchados e outros não. Isso tem a ver com a qualidade do papel. Papel com qualidade inferior fica mais manchado, porque ele é mais ácido, tá? Isso, obviamente, não tem a ver com a coleção. Isso aí tem a ver com o fabricante, com a escolha para baratear o custo do livro. Isso aí tem que reclamar com o fabricante. Claro, pode ter a ver com armazenamento? Pode, mas tem a ver também com a qualidade do papel. Basicamente, essas são as dicas. E antes que eu leve pedrada, o livro é seu e você faz com ele o que você quiser. Só que livros não são objetos baratos, além de serem patrimônio de conhecimento. E tendo o devido cuidado, eles podem durar uma vida. E assim, conservar é mais barato do que restaurar. E restaurar nem sempre vai ser possível. Eu sei que parece ser muita coisa, mas no fim das contas é tudo uma questão de hábito. E depois de adquirido esse hábito, vai ficar muito mais fácil de fazer tudo. Mas e você, tem o costume de cuidar dos seus livros? Tem alguma dica? Ou nem lembra da última vez que limpou sua estante? Vamos conversar lá nos comentários. Espero que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!